Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Ok, vamos lá. Hoje a gente mergulha numa obra que, olha, mexeu com tudo. A Ordem do Discurso. Foi a aula inaugural do Michel Foucault, lá no Collège de France, em 1970. A nossa fonte aqui é uma análise bem detalhada dessa aula. E a missão? Tentar sacar como Foucault via o discurso, sabe? Não só palavra, mas um sistema de poder mesmo, que define o que pode ser dito, quem tem a palavra e o que vale como verdade. E o fascinante aqui é que essa aula, não foi só um ritual acadêmico, né? Foucault jogou ali um programa de pesquisa de verdade. Ele meio que virou a chave da pergunta. Em vez de ficar pensando na origem da linguagem, ele foi direto ao ponto. Quais são as regras? Essas regras silenciosas, sabe? Os controles que governam o que a gente diz, o que a gente aceita como válido. E essa ideia de discurso em Foucault é bem ampla, né? Não é só fala. Inclui, gestos, como a gente organiza um espaço. Tudo que comunica alguma coisa e organiza o pensamento. E a provocação dele é forte. Onde é que está o perigo nisso? Como é que o discurso, assim, sutilmente manda e desmanda? Exatamente. Ele começa apontando uns mecanismos mais na cara, os externos. Pensa na interdição, tipo sexo, certas críticas políticas, assuntos que são meio tabu ou que têm regras super estritas para falar sobre isso, ou a separação. A ideia de que nem todo mundo pode falar sobre tudo, né? Tem as vozes autorizadas. E as outras que são silenciadas ou taxadas de loucas, né? Isso. Quem é que dá essa carteirada de autoridade? É uma pergunta-chave. E tem também a questão da oposição verdadeiro-falso. Foucault diz que isso não é natural, não é neutro. Nasce do que ele chama de vontade de saber. Que não seria uma busca pura pela verdade, mas um impulso histórico para classificar, ordenar. E, no fundo, para controlar, né? Controlar o mundo, as pessoas, através do que se define como conhecimento. Exato. Isso quer dizer que até o que a gente chama de fato pode ter a ver com briga de poder, é isso? Sem dúvida. E esse controle não vem só de fora, é isso que é interessante. Foucault mostra que tem mecanismos internos, dentro do próprio discurso. O comentário, por exemplo. Sabe? Ficar repetindo, reinterpretando os textos clássicos. Mantém eles vivos, mas dentro de um cercadinho, né? Isso, dentro de limites seguros. Ou a figura do autor. Funciona menos como a pessoa que escreveu e mais como um princípio que organiza os textos, dá uma coerência. Segundo Foucault, segundo Marx, funciona como um selo de controle do sentido, então. Exatamente. E limita as interpretações possíveis. E as disciplinas científicas, biologia, economia... Elas também entram nessa? Como? Precisamente. Cada disciplina cria suas regras, o que ela estuda, como estuda, o que é ciência ali dentro. É um jeito de organizar, claro, mas também de excluir o que não cabe ali. É como colocar o saber em caixinhas, né? Entendi. E para essa engrenagem toda rodar no dia a dia... Tem umas condições que permitem isso, né? Os rituais. Como a gente tem que falar, onde, quem pode falar, numa cerimônia, por exemplo. As sociedades do discurso, tipo grupos fechados que guardam certos conhecimentos. Sim, e as doutrinas, né? Ideológicas, religiosas, que exigem uma certa adesão para sua fala ser levada a sério. E a educação, claro, que escolhe o que ensinar, como ensinar e acaba reproduzindo essa ordem toda. Segundo Foucault, segundo Marx, funciona como um selo de controle do sentido, então. Exatamente. E limita as interpretações possíveis. E as disciplinas científicas, biologia, economia... Elas também entram nessa. Como? Precisamente. Cada disciplina cria suas regras, o que ela estuda, como estuda, o que é ciência ali dentro... É um jeito de ordenar, claro, mas também de excluir o que não cabe ali. É como colocar o saber em caixinhas, né? Entendi. E para essa engrenagem toda rodar no dia a dia, tem umas condições que permitem isso, né? Os rituais. Como a gente tem que falar, onde, quem pode falar, numa cerimônia, por exemplo. A sociedade do discurso, tipo grupos fechados que guardam certos conhecimentos. Sim, e as doutrinas, né? Ideológicas, religiosas, que exigem uma certa adesão para sua fala ser levada a sério. E a educação, claro, que escolhe o que ensinar,
como ensinar e acaba reproduzindo essa ordem toda. Tipo, segundo Foucault, segundo Marx, funciona como um selo de controle do sentido, então. Exatamente. E limita as interpretações possíveis. E as disciplinas científicas, biologia, economia... Elas também entram nessa. Como? Precisamente. Cada disciplina cria suas regras, o que ela estuda, como estuda, o que é ciência ali dentro, é um jeito de ordenar, claro, mas também de excluir o que não cabe ali. É como colocar o saber em caixinhas, né? Entendi. E para essa engrenagem toda rodar no dia a dia, tem umas condições que permitem isso, né? Os rituais. Como a gente tem que falar, onde, quem pode falar, numa cerimônia, por exemplo. As sociedades do discurso, tipo grupos fechados que guardam certos conhecimentos. Sim, e as doutrinas, né? Ideológicas, religiosas, que exigem uma certa adesão para sua fala ser levada a sério. E a educação, claro, que escolhe o que ensinar, como ensinar e acaba reproduzindo essa ordem toda. Tipo, segundo Foucault, segundo Marx, funcionou como um selo de controle do sentido, então. Exatamente. E limita as interpretações possíveis. E as disciplinas científicas, biologia e economia... Elas também entram nessa. Como? Precisamente. Cada disciplina cria suas regras, o que ela estuda, como estuda, o que é ciência ali dentro, é um jeito de ordenar, claro, mas também de excluir o que não cabe ali. É como colocar o saber em caixinhas, né? Entendi. E para essa engrenagem toda rodar no dia a dia, tem umas condições que permitem isso, né? Os rituais. Como a gente tem que falar, onde, quem pode falar, numa cerimônia, por exemplo. As sociedades do discurso, tipo grupos fechados que guardam certos conhecimentos. Sim, e as doutrinas, né? Ideológicas, religiosas, que exigem uma certa adesão para sua fala ser levada a sério. E a educação, claro, que escolhe o que ensinar, como ensinar e acaba reproduzindo essa ordem toda. Tipo, segundo Foucault, segundo Marx, funciona como um selo de controle do sentido, então. Exatamente. E limita as interpretações possíveis. E as disciplinas científicas, biologia, economia... Elas também entram nessa. Como? Precisamente. Cada disciplina cria suas regras, o que ela estuda, como estuda, o que é ciência ali dentro, é um jeito de ordenar, claro, mas também de excluir o que não cabe ali. É como colocar o saber em caixinhas, né? Entendi. E para essa engrenagem toda rodar no dia a dia, tem umas condições que permitem isso, né? Os rituais. Como a gente tem que falar, onde, quem pode falar, numa cerimônia, por exemplo. As sociedades do discurso, tipo grupos fechados que guardam certos conhecimentos. Sim, e as doutrinas, né? Ideológicas, religiosas, que exigem uma certa adesão para sua fala ser levada a sério. E a educação, claro, que escolhe o que ensinar, como ensinar e acaba reproduzindo essa ordem toda. Tipo, segundo Foucault, segundo Marx, funcionou como um selo de controle do sentido, então. Exatamente. E limita as interpretações possíveis. E as disciplinas científicas, biologia, economia... Elas também entram nessa. Como? Precisamente. Cada disciplina cria suas regras, o que ela estuda, como estuda, o que é ciência ali dentro, é um jeito de ordenar, claro, mas também de excluir o que não cabe ali. É como colocar o saber em caixinhas, né? Entendi. E para essa engrenagem toda rodar no dia a dia, tem umas condições que permitem isso, né? Os rituais. Como a gente tem que falar, onde, quem pode falar, numa cerimônia, por exemplo. A sociedade do discurso, tipo grupos fechados que guardam certos conhecimentos. Sim, e as doutrinas, né? Ideológicas, religiosas, que exigem uma certa adesão para sua fala ser levada a sério. E a educação, claro, que escolhe o que ensinar, como ensinar e acaba reproduzindo essa ordem toda. Tipo, segundo Foucault, segundo Marx, funciona como um selo de controle do sentido, então. Exatamente. E limita as interpretações possíveis. E as disciplinas científicas, biologia, economia... Elas também entram nessa. Como? Precisamente. Cada disciplina cria suas regras, o que ela estuda, como estuda, o que é ciência ali dentro, é um jeito de ordenar, claro, mas também de excluir o que não cabe ali. É como colocar o saber em caixinhas, né? Entendi. E para essa engrenagem toda rodar no dia a dia, tem umas condições que permitem isso, né? Os rituais. Como a gente tem que falar, onde, quem pode falar,
numa cerimônia, por exemplo? As sociedades do discurso, tipo grupos fechados que guardam certos conhecimentos. Sim, e as doutrinas, né? Ideológicas, religiosas, que exigem uma certa adesão para sua fala ser levada a sério. E a educação, claro, que escolhe o que ensinar, como ensinar e acaba reproduzindo essa ordem toda. Tipo, segundo Foucault, segundo Marx, funcionou como um selo de controle do sentido, então. Exatamente. E limita as interpretações possíveis. E as disciplinas científicas, biologia e economia... Elas também entram nessa. Como? Precisamente. Cada disciplina cria suas regras, o que ela estuda, como estuda, o que é ciência ali dentro. É um jeito de ordenar, claro, mas também de excluir o que não cabe ali. É como colocar o saber em caixinhas, né? Entendi. E para essa engrenagem toda rodar no dia a dia, tem umas condições que permitem isso, né? Os rituais. Como a gente tem que falar, onde, quem pode falar, numa cerimônia, por exemplo. As sociedades do discurso, tipo grupos fechados que guardam certos conhecimentos. Sim, e as doutrinas, né? Ideológicas, religiosas, que exigem uma certa adesão para sua fala ser levada a sério. E a educação, claro, que escolhe o que ensinar, como ensinar e acaba reproduzindo essa ordem toda. Tipo, segundo Foucault, segundo Marx, funcionou como um selo de controle do sentido, então. Exatamente. E limita as interpretações possíveis. E as disciplinas científicas, biologia e economia... Elas também entram nessa. Como? Precisamente. Cada disciplina cria suas regras, o que ela estuda, como estuda, o que é ciência ali dentro, é um jeito de ordenar, claro, mas também de excluir o que não cabe ali. É como colocar o saber em caixinhas, né? Entendi. E para essa engrenagem toda rodar no dia a dia, tem umas condições que permitem isso, né? Os rituais. Como a gente tem que falar, onde, quem pode falar, numa cerimônia, por exemplo. As sociedades do discurso, tipo grupos fechados que guardam certos conhecimentos. Sim, e as doutrinas, né? Ideológicas, religiosas, que exigem uma certa adesão para sua fala ser levada a sério. E a educação, claro, que escolhe o que ensinar, como ensinar e acaba reproduzindo essa ordem toda. Se a gente junta tudo isso, Foucault não ficou só na descrição. Ele propôs um método para analisar isso criticamente, a genealogia. O lance é expor a violência silenciosa desses mecanismos, como eles formam a nossa realidade, sabe? Ele fala em olhar as descontinuidades na história, não uma linha reta, reconhecer a violência do discurso que impõe ordens e focar na exterioridade, ou seja, nos efeitos práticos do discurso no mundo real. Para ele, discurso não é só ideia, é um acontecimento, tem força material. Nossa, então, resumindo a ópera, a grande sacada do Foucault é que o discurso nunca é inocente, né? É sempre um campo de batalha, onde o poder está agindo muitas vezes sem a gente ver, para criar verdades, dar voz para uns, calar outros. Isso está em tudo. Ciência, mídia, até na conversa de bar. É fundamental para a gente entender por que certas ideias colam e viram um senso comum e outras não. Exato. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente, né? Se o discurso constrói o que parece óbvio ou natural, que verdades que a gente aceita todo dia podem ser, na verdade, só construções de poder bem disfarçadas? De onde vem a autoridade que valida certas falas hoje? E por que outras vozes ainda têm tanta dificuldade para serem ouvidas? Fica aí para a gente pensar, né? No nosso próprio contexto.